Sejam muito bem-vindos ao Aura Podcast, pessoal. Mais um episódio especial para vocês. Hoje mais do que especial, né? Um convidado aqui, uma honra de receber esse grande amigo de faculdade. Esse cara aqui que, dispensa apresentações, mas vou apresentá-lo, obviamente, para todo mundo aqui, que é o Dr. Daniel Brutus, né? Docente da Faculdade de Medicina de Botucatu, médico mastologista, pesquisador. Eu vou considerar você hoje como um grande influenciador de rede social também, né? Pela quantidade de seguidores e o que você hoje transforma a vida das pessoas e ajuda na rede social. E você influencia isso, as pessoas, né? Ele também tem uma frase muito legal que a gente gosta muito, que é a medicina digna com comunicação séria. Medicina digna com comunicação séria. É isso que você prega, que você faz, né? E que você preza lá. Seja muito bem-vindo, cara. É um prazer imenso ter você aqui com a gente. Prazer receber. Uma honra mesmo, cara. Além de você ser meu amigo e trazer excelentes recordações de um período maravilhoso da minha vida. Eu acompanho muito você e você hoje continua trazendo luz e ajudando muitas pessoas aí que passam pela tua vida aí, cara. Obrigado, viu? Eu que agradeço o convite. É uma honra estar aqui, porque nós nos conhecemos há 27 anos. É verdade. É muito tempo, né? E parece que eu estou diante das mesmas pessoas, né? Com o mesmo tom de voz e com uma coisa importante, com o mesmo brilho no olhar. Isso é o que motiva, né? A gente continuar vivendo e com um brilho no olho. Obrigado, cara. Que é um prazerzaço, viu? Ter você aqui. Cara, e como sempre aqui, a gente quando traz... Todo mundo, na verdade, mas hoje que a gente tem uma pessoa especial como você aqui, cara, a gente queria conhecer um pouco da tua história, entender um pouco da tua vida. Eu conheço um pouco da tua história, obviamente. Sei que você é de Rio Claro. Você acha que você é nascido em Rio Claro, em Rio Claro mesmo, né? E eu queria entender um pouquinho da tua vida, da tua trajetória, cara, como médico. Como que despertou em você esse desejo de fazer medicina, né, cara? E ajudar as pessoas aí. Na verdade não despertou, né? Meu pai que despertou obrigatoriamente. Igual eu, então. A gente tem uma estatística alta de pais aqui que obrigam e insistem que os filhos sejam médicos nesse podcast. Eu tive... duas coisas na minha casa eram estabelecidas. Que a gente precisava ser médico e corintiano. Então você estava bem. Então você estava que nem eu. Então meu pai é médico, minha mãe não é médica. Nós somos em 3 irmãos, eu sou o mais velho. E, de uma maneira muito clara, a admiração e o amor que eu tenho pelo meu pai e pela minha mãe, eu teria feito medicina independente do meu pai ter influenciado diretamente a escolha, né? Então, indiretamente, a maneira que nós fomos criados, com a dignidade... Eu tenho um berço médico. Eu falo que medicina se aprende no berço. Medicina não se aprende na faculdade. Na faculdade você aprende a exercer o que está escrito no livro. Agora, o respeito, a maneira de lidar, o acolhimento, isso vem do seu berço. E não é porque meu pai é médico que meu berço é médico. É porque meu pai é humilde. Porque meus pais são honestos. Meus pais gostam das pessoas. Então, eu nasci num berço para ser médico. Eu e meus irmãos. Bom, que legal, hein, cara? Mas isso é muito importante. Todos são médicos. Que legal. Então, o irmão dele entrou na faculdade depois. Sim, ainda. Meu irmão estudou em Sorocaba depois comigo. E a minha irmã hoje mora em Sorocaba. Ela é oncologista lá. Então, essa linha da medicina se aprende no berço, essa é uma frase que eu escutei uma vez num congresso médico e me emocionou. Eu me emociono com muita facilidade, né? E o professor José Aristodemo Pinotti foi muito grande, ainda é muito grande, mas ele já faleceu há muito tempo. E ele fala, medicina se aprende no berço. E naquele momento eu pego um papel, uma caneta e eu começo a escrever uma carta aos meus docentes, que são os meus pais. E eu escrevi uma carta muito emocionado, assim, agradecendo toda a base médica que eles tinham me dado para que eu pudesse ser tão feliz dentro da medicina. E isso hoje é o difícil da gente achar, né? Parece que os médicos vivem numa loucura e com buscas que nem sempre vão combinar com a sua felicidade. Mas não foi isso que fez a pessoa escolher a medicina lá atrás. Você não escolheu a medicina para ficar rico, você escolheu a medicina para servir ao próximo. Sim. Não é isso? Sim. Só que a gente tem esse ideal na faculdade... E depois parece que a gente vai sendo dotado de uma palavrinha que vem antes do nosso nome, que é o doutor. E isso vem com uma soberba grande que às vezes faz a gente se afastar dos nossos ideais, né? Sim. Então eu aprendi isso no meu berço. Essa vai a resposta. Não, muito legal. Porque assim, eu entendo perfeitamente o que você está falando, porque eu vivi isso, né? Eu convivo até hoje com meu pai. Meu pai ainda é vivo, trabalha ainda comigo, inclusive. E, eu vi desde pequeno ele fazendo uma medicina com muita dedicação, com, assim, extrema dedicação até, né? Assim, de um momento que os médicos eram escassos no mercado.
né? E eles realmente, a gente falava que tinha o dom, né? A pessoa chegava um médico, era como se chegasse um padre, que chegasse uma autoridade do governo, né? E, eles sempre servindo muito e acabavam ganhando dinheiro, mas por servir, né? Por estar aplicando aquilo como um objetivo de vida, de ajudar as pessoas mesmo, né? E esse ganhar dinheiro que eles fizeram no passado, servindo muito, fazendo uma medicina de extrema qualidade, foi começando a criar essa história de que médico ganhava dinheiro, que médico era rico, que médico não sei o quê. E começou a ter esse boom de faculdades de medicina, esse boom de pessoas querendo fazer medicina, com o objetivo, muitas vezes, em enriquecer, não em servir. Né? Isso acontece muito hoje, né? Com essa gigantesca quantidade de profissionais que a gente tem no mercado. Isso realmente descaracterizou um pouco a nossa profissão, infelizmente, né? Mas dá para resgatar? Claro que dá para resgatar. Eu acho que tem muita gente boa também, né? Obviamente. Eu acho que já está sendo resgatado, né? Eu acho que já está se olhando para isso, né? Independente do número de médicos aí, Ninguém nasce para ser ruim, né? Você não nasce nem para ser infeliz, nem para ser ruim. Sim. Então, se você se transforma em alguém que talvez tenha fugido ali da sua essência, é porque acho que o meio ambiente se transformou. Eu não acredito na maldade. Eu não acredito. Eu acredito no meio ambiente transformando aquela pessoa. Então, se o meio ambiente transformou, então a gente pode destransformar. Pode, eu acredito que sim. Ou mostrar um caminho novo, né? É o velho homem e o novo homem, né? E aí vai da maneira e o momento que você quer fazer esse momento disruptivo. Eu não quero mais ser assim, eu quero ser assado. E é possível. Daí você precisa só... Claro que é, cara. E aí a gente foi estudar junto, né? Sim. A gente foi estudar junto. Eu já estava, acho que no 5º ano, quando você entrou. Eu achei que ia estar no 4º, mas você falou que eu estava no 5º já, né? Eu achei que estava no 4º ano. E a gente teve um convívio legal. Você morou comigo lá em casa, na República e tal. Muito bom. Tivemos episódios cômicos, inclusive. Sim. Né? E depois, cara, por que você foi fazer mastologia? Me conta qual que foi o teu desejo com relação a isso. O que também te despertou essa vontade, né? Aí vem uma influência indireta do meu pai. Porque o meu pai é ginecologista. Meu pai fez ginecobstetrícia e eu entrei na faculdade de medicina para ser obstetra. Olha que coincidência, né? Eu entrei para ser obstetra. Meu primeiro livro da faculdade, no primeiro ano, foi um livro de obstetrícia. Dele. No 4º e no 5º ano da faculdade, eu fiz estágio aqui na Casa Maternal em São Paulo, né? Dava plantão a cada 15 dias, 24 horas. Quando eu acabei meu 6º ano, eu já tinha mais de 1.500 partos, já tinha estudado. Nossa. Eu já tinha sim, porque eu me dediquei muito à vida da obstetrícia. Sim. E daí eu passei numa residência de ginecologia e obstetrícia, mas a obstetrícia é linda. Só que você lida quase que na maioria das vezes com pessoas felizes. Sim. E eu tenho um apego por pessoas que sofrem. Sim. Eu gosto da pessoa que sofre porque eu acho que ela precisa mais de mim. Sabe a questão da equidade, né? A equidade é você oferecer aquilo o que aquela pessoa precisa. E eu acho que as pessoas que sofrem precisam de mais empenho. Então, de uma maneira ou de outra, eu acabei me entendendo que mexer com câncer ia ser um caminho interessante. Sim. E eu saio da residência de ginecologia e obstetrícia e vou para a residência de mastologia para lidar com câncer de mama. E daí, de lá, então... Até hoje eu só lido com exclusividade, né? Com mulheres. Você fez lá em Botucatu, né? Sim. Eu fiz as 2 residências, 5 anos, né? E depois eu fiz os títulos de especialista, mestrado, doutorado e fiquei como docente. Depois de 5 anos do doutorado, eu consegui juntar um currículo mínimo necessário para ficar como docente da casa. Então hoje eu sou docente pesquisador, tenho meus alunos de pós-graduação, tenho uma linha de pesquisa toda voltada à qualidade de vida de mulheres tratadas de câncer de mama. Sim. Que aí algo que a gente pode conversar um dia sobre horas, né? O que é cura para você, né? A cura não cicatriza com o ponto que você opera, né? Ali começa. Sim. E aí, daí vem toda uma linha de um ideal de vida que eu tenho trazido. Eu estava vendo, né, até suas postagens, falando sobre também MEV, o quanto isso que influencia nessas questões do câncer, nas prevenções, tal. Hoje em dia tem essa visão muito também, né, solidificada de que o estilo de vida pode direcionar, né, para uma prevenção maior, para um cuidado maior e até no tratamento. A medicina de estilo de vida, ela é a base para tudo. Sim. Né? Eu não sei se ela é a solução para tudo. Hoje eu chego a uma conclusão. O meu mestrado e doutorado foram sobre obesidade e câncer de mama, né? Sim, sim. E daí, em 2020, eu resolvo fazer medicina de estilo de vida. Fiz uma pós aqui no Einstein. Foi muito forte na minha mudança minha, pessoalmente. Né? De entender os meus ideais. Sim.
Como que eu poderia mudar com aquilo, e comecei a trazer gente dentro das minhas pesquisas e para as minhas pacientes. E eu sempre defendi que a medicina de estilo de vida resolveria qualquer situação. Mas ela não resolve. Ela resolve até o momento que você se torna obeso. Quando você se torna obeso, ela não resolve mais sozinha. Né? O paciente obeso, a pessoa obesa, só com a medicina de estilo de vida ela não vai resolver. Ela precisa de uma ajudinha. Ela precisa hoje do tratamento científico associado à medicina de estilo de vida. Então, a medicina de estilo de vida, ao meu ver, ela é a base sólida para muita coisa. Mas sozinha ela não vai. Quando se institui a doença, aí você precisa tratar a doença, né? Então, quando a gente fala de obesidade, é a medicina de estilo de vida mais tratamento para obesidade, que é algo que eu me debruço muito também no cenário oncológico. Sim. E é muito legal essa história da medicina do estilo de vida, né, cara? Porque a gente conversa bastante isso nos nossos podcasts. Sim. Porque a medicina, ela... Eu falo sempre brincando, entre aspas, que ela evoluiu evoluindo, né? A gente voltou para trás para trazer a medicina do estilo de vida integrativa, ver o paciente como um todo de novo, que era uma coisa que acontecia muito no passado, na época dos nossos pais e tal. E depois começou a acontecer aquela super especialização, né? E foi deixado de lado essa história de você cuidar do paciente como um todo. E hoje você cuidar de um paciente como um todo não é só questão médica, né? É questão espiritual, né? É a questão de qualidade de vida, de convívio, de ambiente, de bem-estar. Então, pô, você tem isso enraizado em você, né, cara? E não é só o paciente, somos nós, né? Sim, sim. Somos nós. E o que eu acho interessante da medicina do estilo de vida é que quando você fala para um paciente, né, olha, medicina do estilo de vida, ele fala, lá vem. Lá vem, vai mandar eu treinar e comer verdura, né? E eu vou parar de tomar a minha bebida alcoólica. Na minha opinião, o pilar mais importante, ou tão importante quanto na medicina do estilo de vida, são os relacionamentos saudáveis. É o 6º pilar. Então, a medicina do estilo de vida tem 6 pilares, né? Movimento, que é a atividade física. Nutrição, que é aquilo que você come, né? Me diga o que você come, eu vou dizer as doenças que você vai ter. Controle de estresse e fadiga, saúde do sono, substâncias tóxicas. E o 6º pilar, que são relacionamentos saudáveis. Então, andar com pessoas boas te faz viver mais. E eu levei isso muito a sério. Sim. Eu levei isso muito a sério. Eu passei a andar com as pessoas que eu gosto e as pessoas que me trazem energia boa e que seja recíproco. Acho que é por isso que eu estou aqui hoje tão feliz, porque vocês trazem essa experiência. E quando você começa a conviver num ambiente que te faz sonhar e brilhar o olho, aí você tem vontade de viver. Daí você vai correr atrás da atividade física, da nutrição. Então, eu acho que a medicina de estilo de vida ela é a base sólida. A gente, eu mudei minha cabeça com relação a isso em 2020, na pandemia, porque, eu sempre fui ortopedista raiz mesmo, né? Cirurgião de pé e tornozelo daqueles, né? Ferreiro mesmo, marteleiro, né? Marceneiro. E depois eu comecei a entender que era muito importante você ver por uma dor. A gente nem pensava isso como ortopedista. Uma dor do joelho, uma dor no ombro, uma dor crônica. Muitas vezes está relacionada a outras coisas, né? Se você não mudar esses outros hábitos, você não vai conseguir corrigir muitas vezes a doença da pessoa com um remédio, com a terapia, alguma coisa assim, né? Olha que coisa interessante, né? Quando eu estou diante de uma mulher com um diagnóstico de câncer de mama, naquele exato momento, se ela for obesa, o risco de morte dela é muito maior do que se ela não for obesa. Morte por câncer de mama ou morte por qualquer causa. Ou seja, eu tenho 2 problemas, o câncer de mama e a obesidade. A grande questão é que mulheres obesas geralmente têm tumores de bom prognóstico. São os tumores luminais que a gente chama dentro da mastologia. São tumores que a gente sabe tratar. Ou seja, eu, mastologista, trato o seu câncer de mama, cura o seu câncer de mama e você vai se prejudicar por conta da sua obesidade. Então, se eu for focar no câncer de mama, eu não vou tratar o paciente. Sim. Não adianta. Sim. Quando você tratava o tornozelo de um paciente obeso, talvez a obesidade que tenha levado àquela fratura. A inflamação daquele paciente, talvez. Faz sentido você só... Não faz sentido. No começo faz. Só que chega uma hora que daí, vamos falar do ponto de vista médico, não faz sentido para mim. Porque eu cuidei de uma coisa, mas eu sei que não vai... Não vai resolver 100%. Não vai resolver 100%. O que eu quero? Eu quero resolver tudo. Né? Eu quero que esse paciente feliz. Para que não aconteça de novo. Exato. Sim. Não, cara, isso é demais. E isso realmente mudou muito a minha visão como médico. Né? E a gente estava numa fase super difícil em 2020, né, com a história da pandemia.
Você deve ter vivido isso também, obviamente, Todos. né? A gente não parou de trabalhar, mas a gente ia para os consultórios, não tinha ninguém. Ninguém queria ir para o hospital operar, não tinha mais cirurgia, não tinha mais procedimento. Ninguém nem queria saber de passar na porta de um hospital, né? E a gente começou a ter que se reinventar como profissional. E aí eu fui fazer medicina regenerativa, fazer medicina da dor. E aí eu comecei a entender essa parte integrativa e colocar em prática isso. Né? E começou realmente a mudar. Eu comecei não só a mudar a minha cabeça, como mudar meus resultados. Né? Os resultados como profissional e tudo. E aí a gente começou a entender também que as pessoas precisavam... Né? Essa época, não sei se foi aí que te surgiu isso mais, aflorou mais essa história da espiritualidade também com relação à medicina. Né? Mas, pô, isso para mim era uma coisa... Ainda é uma coisa muito importante num tratamento. Né? E a gente tem que focar muito nisso também, no bem-estar, não só físico e como no mental também, né, cara? Mas eu acho que existe um ponto importante para a gente deixar também registrado, que é assim, o bem-estar do paciente é fundamental. Só que você tem que saber tratar esse paciente. Você tem que saber tratar a doença desse paciente. Sim. E para você tratar a doença, eu digo assim, para você saber tratar um doente, eu sou médico de pessoas, as pessoas escrevem isso nas redes sociais. Médico de pessoas, tudo bem. Mas você sabe o que fazer? Só que você tem que tratar a doença. Sim, então, sim. Existe hoje um atalho criado, que eu não sei de onde tiraram, que é o atalho de medicina do bem-estar apenas. Ela é falha porque ela é rasa. Sim. Hoje eu faço medicina do bem-estar, mas eu tenho 5 anos de residência médica, eu tenho 3 títulos de especialista, mestrado e doutorado nas minhas costas, eu sei tratar qualquer tipo de câncer de mama. Então eu posso falar de felicidade com a minha paciente. Sim. Quando eu posso falar para ela, eu levo ela para peregrinar comigo, mas eu sei tratar a doença que ela tiver. Então, hoje passou a ser um negócio a medicina do bem-estar. E medicina não é negócio. Medicina é uma profissão muito séria. Sim. Então, a própria medicina integrativa, que eu respeito muito, eu tenho muitos médicos integrativos que são excelentes, porque eles se formaram assim, médicos nutrólogos integrativos, mas muitos encontraram como um atalho, um business, saber passar vitamina, soroterapia e um monte de coisa que não tem comprovação científica para ganhar dinheiro ou para encurtar o caminho. Então, esse cara a gente precisa resgatar. Porque você quer tratar da pessoa, sim, aprende primeiro. Não, e esses caras são os detratores da medicina integrativa. Né? Porque começou a terminologia até começou a ficar meio mal falada. Sim. Começaram a falar, pô, lá vem esses caras com o papo de bem-estar. É porque não é que não é para fazer, é que é uma complementação de um tratamento, né? Sabe onde aconteceu isso comigo? Mais, você né? falou sobre termos, né? Por exemplo, a palavra coach. Eu tinha um preconceito com essa palavra, muitos ainda acho que tem. Quando eu fui fazer minha pós-graduação de medicina do estilo de vida no Einstein, era assim, ó, medicina do estilo de vida e coaching em saúde. Eu quase não fiz a pós porque tinha a palavra coaching em saúde. Até eu descobri que o coaching é algo fundamental, científico, importante, que pessoas Mas a palavra, né? É porque pessoas começaram a pegar palavras e colocá-las numa colocação ruim. Virou um outro sentido. Igual a medicina integrativa. Hoje, medicina integrativa é coisa de picareta. Não é, ela é muito séria. Sim. Mas para pessoas que batalharam, é igual o coach, para pessoas que batalharam. Claro. E você precisa saber. Nós, médicos da medicina séria, a gente é muito preconceituoso. Só serve aquilo que você sabe. A medicina catedrática é a que manda no mundo. Opa, passou dessa fase. Sim. Passou dessa fase. Calma, escuta. Calma. Primeiro você escuta. Depois você dá o seu... Né? Então, eu acho que hoje a questão é você saber ser sério em todos os ambientes. Né? Claro, claro. Não, você tem toda a razão mesmo, cara. E sobre a peregrinação, esse trabalho que você faz, como surgiu isso? É o Caminhos da Cura, né? Caminhos de Cura. Caminhos de Cura. Esse nome, eu vou chegar no Caminhos de Cura. Eu comecei a peregrinar em 2019 sozinho. Sim. Senti uma vontade de sair pelo mundo, assim, né? E tinha uma razão específica, assim? Alguma promessa, alguma coisa? Não. Não, na verdade, hoje eu enxergo essa razão. Eu não posso entrar muito nesse assunto, porque senão daí eu vou começar a chorar aqui. Mas hoje eu enxergo essa razão. Mas lá atrás eu ia completar 40 anos, em 2020. Sim. Então, em 2019, eu resolvi ir para agradecer a minha vida e a minha jornada. E, na verdade, eu não estava indo para agradecer nada, eu estava indo para poder me encontrar, né? E hoje eu consigo entender isso, e eu ainda não sei se eu me encontrei. E eu estou nessa busca incessante de, todos nós. De me encontrar na minha essência, né? Na minha espiritualidade, o que eu quero da minha vida, né? E isso é muito legal. E daí eu me encontro sozinho, peregrinando com cartas de pacientes tratadas de câncer de mama. 6 cartinhas eu levei. Sim. De mulheres tratadas de câncer de mama no SUS. Eu sou médico do SUS, com muita honra, até hoje sou.
não pretendo sair. E eu levo essas cartas meio que sem saber nada, assim. E ali eu começo a me encontrar, né? Eu começo a encontrar com a minha religião, com a minha espiritualidade. Eu sou católico, mas eu era aquele católico... De ir na missa domingo. Hoje eu nem sei mais qual é a minha linha. E daí eu me encontro com Nossa Senhora, assim, dentro da minha fé, né? Sou apresentado a ela. E Nossa Senhora, e de repente eu entendo que era o filho dela que eu queria, sabe? Sim. E eu tô nisso. Mas, de qualquer maneira, aquilo me faz muito bem, muito até por conta da medicina do estilo de vida. Sim. Porque eu tô na natureza. Hipócrates diz que o homem que se afasta da natureza adoece. Então, eu estou dentro da natureza, fazendo atividade física, comendo o que tem, porque é o que me oferece. E ali o café com açúcar é o melhor do mundo, porque é o que você precisa, né? É o que tem. Com pessoas boas caminhando ao meu lado. Sim. Que eu não bebo, eu não faço... Ou seja, a medicina de estilo de vida está dentro da peregrinação. Se aquilo faz bem para mim, precisa fazer bem para as minhas pacientes. Sim. Então, um dia eu levo 6 cartas, um dia eu levo 2.000 cartas. 2.000? Ano passado. E daí eu começo a levar pacientes tratadas de câncer de mama num projeto chamado Caminhos de Cura. Sim. E por que Caminhos de Cura? É porque eu não acredito em um caminho apenas da cura. Eu não acredito na ciência sozinha, eu não acredito numa cirurgia sozinha. Eu também não acredito na espiritualidade sozinha, cuidando de alguém. É a combinação da ciência com a espiritualidade, com a ação do homem para outro homem. Somos nós fazendo bem a alguém. E é tão recíproco que faz bem para todo mundo. Então, e daí eu tô nessa agora. Sim. Esse ano eu vou caminhar 4 vezes ainda com os pacientes. Quinta-feira eu vou pela primeira vez esse ano, né? Qual é o caminho? Quantos quilômetros? Como funciona? Chama Caminho da Fé. Uhum. Por acaso chega na Basílica da Nossa Senhora Aparecida, porque é o caminho mais seguro. É aquele de Campos do Jordão ali. Que sai da Minalba? Não, ele sai daqui de São Paulo, A gente sai de Águas da Prata, são 300 quilômetros, né? Só que com as pacientes a gente faz 100 quilômetros. Sim. E daí isso tem algo muito importante, né? Porque daí você começa a descobrir coisas muito sensíveis, né? Que um dos processos da cura é você se debruçar sobre as suas dores. Sim. E é importante. Então, a peregrinação te faz voltar a momentos que você nem lembrava mais, mas que eles te cutucam todo dia, sabe? Sim. E aí você volta a visitar feridas abertas. Você passa a entender como é que você eventualmente pode perdoar alguma coisa ou até a sua doença, né? Porque quem passa por um câncer, dificilmente ela vai perdoar. Porque ela nunca vai achar que ela é digna daquela doença. Por que comigo? Sim, Por que eu tive que passar por isso? Eu sempre fiz tudo. Cuidei dos meus filhos, cuidei do meu marido, eu cuidei de todo mundo. E agora eu tenho que ter um câncer de mama? Isso não é justo. Então você está brigando com alguém. Sim. Conviver com essa dor é muito difícil. E a peregrinação, e a gente tem processos que ajudam a pessoa a buscar isso. E não é na primeira nem na segunda, né? Eu falo que tudo é no tempo de Deus. E você consegue. Só que aconteceu uma coisa importante. Sim. Que eu caminho com outros mastologistas. Nada do que eu faço sozinho. Sim. E eu caminho com outros mastologistas e nós achamos na primeira vez que nós fomos para cuidar das pacientes. Não. Elas foram para cuidar da gente. Então é um processo muito interessante. Sim. Renovador. Sim, muito bonito. Que legal. Cara, e aí nessa história toda, eu vi que você também montou uma capela, posso dizer assim, uma igreja, né, de Santa Ágata, é isso? Na verdade eu nunca tive essa iniciativa, né? Ano passado eu recebi um terreno, eu recebi a permissão de construir uma capela. Lá em Rio Claro mesmo? Não, no Caminho da Fé. É no Caminho da Fé. É um lugar maravilhoso, assim. O lugar é paraíso na Terra. E eu começo a me preocupar com esse movimento, né? De entrar na religião, de começar a ser visto da maneira que eu não sou. Eu sou um homem pecador normal igual todo mundo. Mas eu recebi e daí a gente resolve construir uma capela chamada Santa Ágata. Santa Ágata é a santa protetora das mulheres com câncer de mama. Que legal. Eu não sabia. Sim, Santa Ágata Santa Ágata foi uma mulher que renegou tudo e a todos por conta da sua fé. Assim conta a história. Uhum. E o imperador, então, que queria casar com Ágata, fala, prende, estirpa as 2 mamas dela e ela foi estirpada as 2 mamas. E, segundo consta, em uma noite de oração, São Pedro desce e cicatriza as suas dores, cicatriza aquela extirpação pela fé dela, né?
E daí eu falo que, por mais fé que eu tenha, eu não acredito que São Pedro vai descer aqui para cicatrizar nada de ninguém. Então, se eu puder fazer isso, eu vou fazer. Se você também, e você também. Sim. E daí começa esse movimento. Então, a gente cria a Capela de Santa Ágata e lá tem um vitral de São Peregrino, que é o santo protetor dos pacientes com câncer em geral. Então, virou um centro espiritual, não costumo chamar de religioso, porque recebe esse nome por questões óbvias, onde pessoas têm ido. E lá, agora as cartas são deixadas lá. Sim. E tem muita carta, e tem muita gente que tem ido lá. E tem feito muito bem para muita gente. E ela é aberta, ela não é a minha capela, não é a capela do Caminhos de Cura, é a capela de todos. Você não paga nada para estar lá, você está aberta 24 horas, a gente tem as pessoas que cuidam. Onde é, cara? No Caminho da Fé. Mas ao lado da cidade de Paraisópolis. Paraisópolis, Minas. Sim. 5 quilômetros de caminhada você chega lá. E eu garanto para vocês que... É pertinho de Campos do Jordão ali. Sim. A gente precisa do lado. Eu garanto para vocês que vocês vão se impressionar com a simplicidade e a beleza do local. Sim. Não, imagino. Eu vejo pelas fotos, né? Pelo muito Instagram, legal. Pelas coisas, eu vou lá pessoalmente. É muito legal. Lá. Sim. Cara, e você atende hoje em consultório, além do SUS que você trabalha, você tem teu consultório, tua clínica, você faz tuas cirurgias, tudo isso também no particular e na tua vida pessoal em Rio Claro e em São Paulo. Eu só trabalho para SUS e particular. Não trabalho para convênio há muito tempo. Nada contra. Mas eu não conseguia, pelo que me pagavam, eu não conseguia fazer aquela medicina em 10 minutos. E não faz parte não faz sentido. Então, hoje eu tenho uma demanda de consultório particular e uma SUS, que são os meus ideais, né? Eu não levanto bandeira nenhuma de serviço nenhum. É o meu serviço, o meu nome. Eu atendo em Rio Claro e atendo em São Paulo. Coisa inimaginável para mim há 2 anos atrás. Eu nunca imaginei na vida que eu conseguiria... Porque o médico do interior, ele vence quando ele vem para São Paulo. Aquele negócio. Meu filho foi para São Paulo, aquele negócio, sabe? E hoje eu tô aqui, assim, num deslumbro. Mas é algo que você começa a perceber que a simplicidade também atrai. Eu acho que você venceu mais, cara, porque quando a gente vence mais do que isso que você falou, é quando as pessoas vão procurar você, mesmo você não estando em São Paulo. Sim, né? E elas vão. E elas vão, né? E elas vão. Sim. E elas vão. Tem gente do Brasil inteiro. Vão te procurar em Rio Claro, do Brasil inteiro em Rio Claro. Ou seja, você venceu muito mais do que quem veio para São Paulo. Cara, eu vou falar que tem hotel em Rio Claro que vai ter que ficar sócio meu, porque tem gente do Brasil inteiro que vai para ficar no hotel, para passar em consulta, para operar, para fazer. Isso é muito legal. Mas eu quero mais. Assim, não, tá certo. Vai ter que quero mais, mas eu não quero mais paciente. Eu quero... ajudar mais, servir mais. Exato. E hoje eu estou tentando enxergar como fazer isso, sabe? Como. Porque eu estou diante das minhas pacientes, eu amo as minhas pacientes. Eu fico 1 hora com elas ali e tudo, mas tem tanta gente que precisa de ajuda. E, né? e o tempo não permite. E não é que eu quero mais por soberba. Não, eu quero mais do entendimento da necessidade, que tem muita gente que precisa ser tocada ainda, né? Aí você sabe a capacidade que você tem de ajudar as pessoas. O quão você consegue ajudar as pessoas. Você está transbordando ajuda e você às vezes não consegue atingir tantas pessoas que você gostaria, né, de atingir. E nesse mundo hoje, né, de redes sociais, de mídias sociais, como você seguiu isso assim? Você fez o trabalho e mostrou, você foi fazendo paralelamente mídias sociais e o seu trabalho de ajuda? A minha medicina sempre foi igual. Então, desde que eu comecei a minha medicina, que foi aquela que eu aprendi no berço, que eu falei para vocês, eu sempre... todas as mulheres que eu opero ganham flores. Todas. Desde a primeira paciente que eu operei na vida. Eu aprendi com meu pai. Por isso que eu falo que medicina você aprende no berço. Sim. Eu já fazia pesquisa, eu já tinha meu doutorado, eu já fazia gestão pública, não política. Então, o Rio Claro, que é a minha cidade, tem um sistema de gestão para câncer de mama que é inacreditável. Eu não tenho fila para mamografia, eu não tenho fila para atendimento, eu não tenho fila para operar câncer de mama lá. É SUS. Porque isso é digno. Sim. Isso é digno. Eu só passei a exercer a minha medicina particular depois que eu resolvi o problema da medicina pública do meu local. Porque eu não vou fazer bem aqui e mal aqui. Não, que é bom para tudo. Então eu sempre construí tudo. E daí eu nunca me adequei a padrões. O médico tem que ter rede social. Não, para mim não servia. Não é assim que funciona no meu... Por favor, essa é a minha verdade. Claro, sim. Não, mas você tem que ter... Não quero. Eu quero mostrar o dia que eu achar que eu tenho que mostrar. E eu vou mostrar do jeito que eu acho que tem que mostrar. Porque a pessoa que me encontrar na rede social, ela tem que entender que eu sou exatamente aquela pessoa. Se ela me encontrar em qualquer lugar, é a mesma pessoa. Sim. E daí, em 2023, em maio de 2023, eu abro minha câmera, despenteado, assim, e filmo
Hoje tá penteado. Sim, é porque eu vim aqui. Eu abro a minha câmera e gravo um vídeo dizendo que nunca grite o nome do seu paciente da sua sala de consultório. Eu vi esse vídeo. É isso. Mas lá de trás talvez você não tenha visto, porque depois eu regravei esse vídeo, porque eu acho que essa é uma mensagem... Porque isso eu já fazia. Então lá no SUS, eu levanto, eu vou lá fora, Dona Maria, seja bem-vinda, pego na mão dela e levo lá para dentro. Por 2 estratégias, acolhimento, dignidade e medicina. Individualidade. Nós temos um ortopedista aqui. Eu consigo ver se ela tem claudicação, consigo ver se ela consegue levantar. Sim. Se ela é sarcopênica, obesa, magra. Um diagnóstico no caminho. Em 1 minuto eu já acolhi, segurei, isso é uma estratégia. Chegou na sala, tá tranquila, e eu já fiz vários diagnósticos ali. E daí eu gravo isso, daí eu falo assim, se você faz isso no seu consultório, faça isso no SUS. Bom, esse vídeo me leva de 3 mil seguidores para 11 mil. Assim, ele é um vídeo que, para aquele momento, teve 600 mil visualizações. Eu falei, caramba, que legal, né? As pessoas acho que se conectam com isso. E eu começo, então, a mostrar quem sou eu. Não é quem é o Daniel médico. Não. Daniel pessoa. Quem sou eu? É um portfólio meu. E começo a trazer. Hoje eu tenho, em 3 anos, exatamente 3 anos, eu tenho mais de 2 milhões de seguidores nas redes sociais, somando, né? O Instagram é minha base principal. Vou bater 1,6 milhões, acho que amanhã. Estou numa fase há muito tempo de ganhar, sempre orgânico, nunca fiz tráfego pago, nunca vendi nada, não falo de mim, não aproveito as minhas postagens para fazer um gatilho de qualquer coisa, não acho que isso funcione, não acho, as pessoas descobrem. Esses gatilhos que são vendidos, eles no começo eles dão certo, em algum momento eles são descobertos e aí fica ruim. Então eu sempre fui muito claro, muito honesto das minhas ideias, né? Autêntico. Tem hora que eu vou falar de medicina científica, tem hora que eu vou falar de peregrinação, tem hora que eu vou falar de Deus, tem hora que eu vou falar da minha sogra. Tudo bem, legal. E tem conectado. E é uma amostra de que dá para você fazer aquilo que você falou, uma medicina digna com comunicação séria. Eu não faço brincadeira, eu não debocho de ninguém, eu não aponto o dedo para ninguém. Eu não chamo um médico de picareta. Não, nada disso. Eu tento atrair a todos. A minha comunidade é aberta para todo mundo que goste de mim. E quem não gostar, tudo bem. Porque eu não tenho nenhuma pretensão disso também. Mas sempre serão bem-vindos. E construo devagar essa autoridade. O que demonstra muito claramente que você pode ser simples. Você não precisa ser soberbo para vender. Hoje eu vendo, hoje eu tenho um consultório rentável. Eu tenho assim, consigo vislumbrar um consultório que eu nunca pensei ter na vida, como? Sendo simples. Só que tendo uma base científica muito robusta, sabendo fazer uma medicina muito séria. E servindo pra caramba. Servindo. E se comunicando muito bem, né, Daniel? Sim, comunicando bem de maneira simples. Sim. Eu vejo muito médico querendo comunicar em rede social, e daí quando ele entra na rede social, ele não é mais a mesma pessoa, ele engessa. E ele acha que ele tem que estar com a melhor roupa, com o melhor microfone, com a melhor tudo, e ele precisa falar, e ele muda até o jeito de falar. Meu amigo, o mais incrível em você é você. É a autenticidade. É o que você é. Porque em algum momento, se você se fizer um personagem, aquele seu paciente vai descobrir. E não é legal isso. Não sustenta. Nós fizemos uma entrega na mentoria ontem, por incrível que pareça, falando exatamente sobre isso para os médicos. Né? A gente falou, você tem que... Muitos médicos se sentem acuados ainda hoje, tem um tabu de publicar coisa em rede social. Mas porque muitos querem parecer outra pessoa. Super-homem. Eles querem entrar lá porque com medo de objeção, com medo de julgamentos de outros colegas, as pessoas querem entrar lá e e postar coisa que elas não são. Né? E assim, a gente falou exatamente isso ontem. E o paciente quer você. Para você ficar confortável, posta exatamente o que você é. Né? Faça do jeito que você é. Você sabe tecnicamente uma coisa, você conhece cientificamente a fundo Tudo bem, várias pessoas conhecem, mas elas não conhecem como você conhece, como você apresenta. Então faça do seu jeito. Esse jeito é único. Apresenta do seu jeito. Seja autêntico. Entra lá e fala como você tem que falar. E você vai se sentir muito mais à vontade, né, cara? Isso é muito louco, né, cara? E sabe o que acontece? Todo mundo tem uma história para contar. E tem uma coisa importante. O médico acha que para ele ser respeitado, ele tem que falar difícil. Não, aí não chega na pessoa. Eu sei falar difícil, não quer dizer que eu tenha que falar difícil. Sim. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu posso fazer o que eu quiser, mas eu não devo fazer aquilo que eu quiser. Calma, seja simples. Você não vai perder autoridade falando simples, não quer dizer que você tem que falar errado. Não quer dizer que você não tenha que ter postura.
Sim. Não, mas seja simples. E histórias conectam. Sim. O paciente quer história. Histórias conectam. A gente tá falando do Corinthians aqui, tem uma história que é lindíssima, né, de um amigão meu, o Dr. Rogério Fenili. Não sei se você conhece o Rogério. Cara, conheço. O Rogério é meu amicíssimo, assim. Ele foi meu companheiro de chapa de Corinthians. Eu imagino, porque ele tá envolvido com a política e tal. Conheço. O filho dele, inclusive, faz ortopedia. Ah, ele já se formou? Formou em Santos? Já se formou. Ele tá nessa. Tava... Bom, e daí o Rogério tem uma história e eu falo assim, que história não basta você contar, você tem que saber contar. Sim. E daí ele contou uma história. Bom, de uma paciente... A história era a seguinte, ele me contou desse jeito, depois eu... Não, porque uma paciente minha, ela era corintiana roxa, daí eu levei ela para assistir um jogo. Falei, porra, cara, você tem noção da história que você tem? Falei, a história não é essa. Falei, a história é assim, Rogério. Eu sou corintiano roxo e eu trato uma paciente que também é corintiana roxa. Só que diferente de mim, ela é uma paciente muito simples. Ela nunca tinha ido ao estádio. E eu tenho 2 cadeiras cativas minhas no estádio do Corinthians. E essa paciente desenvolveu um câncer de mama e um dia eu virei para ela e falei: o dia que a gente vencer, eu vou te levar no estádio do Corinthians para você assistir o jogo comigo. E isso aconteceu. E ela tratou câncer de mama e eu levei a Dona Maria para assistir o jogo do Corinthians comigo do meu lado. E ela virou para mim e falou: doutor, eu acho que é o jogo mais incrível que eu já assisti. Daí eu virei para ela e falei: não é só o seu, é o nosso. Porque eu nunca senti uma emoção dessa. Porra. Cara, como é que uma história dessa não conecta? Você pegar uma paciente simples, tratar um câncer de mama, proporcionar um negócio. Isso é cura, você entendeu? Uhum. Essa história é dele, não é minha. Então, essa história valiosa tem que ser contada. Porque as pessoas precisam entender que aquele médico tem sentimento. Que ele se deslumbra, que ele tem medo, que ele é feliz, que ele chora. Qual o problema? Não estou falando para você forçar um choro numa rede social, claro que não. Mas as pessoas precisam saber que você tem sentimento. É real isso que aconteceu. Sim, seja honesto com o seu... Então, rede social, você precisa ter estratégia. Qual? A sua. Cada um tem que ter a sua. E é possível despertar isso na pessoa. Olhar para ele e falar assim, me conta quem é você. Então, é isso, conta isso aí. Não, mas é isso aí, conta desse jeito. Aí só muda aqui, faz ali. Funciona, cara. Não, acho que funciona. É que a gente teve um problema no meu entendimento, né? Que a gente, os picaretas chegaram antes do que a gente, por exemplo, em rede social, né? E acabaram sabendo, como eles não sabiam, talvez, vamos dizer assim, tecnicamente performar tão bem, cientificamente performar tão bem, eles são bons de vendas. Eles né? falam bem. Falam bem, comunicam bem. E isso acabou trazendo pra gente uma certa repulsa com rede social, num primeiro momento, que dificilmente... É difícil a gente hoje ter uma mentalidade de quebrar isso. A gente se auto-sabota, a gente sente que a gente é picareta, às vezes fazendo algumas coisas, mesmo contando a verdade, né? É que eu acho que não é picareta, eu acho que é fraqueza. Eu vou contextualizar da maneira que eu imagino isso. Médicos da medicina séria fazem uma medicina focada na ciência, rápida, com pouca comunicação e não resolve nada. O paciente sai de lá e não sabe nem o que você falou. Você atende... Tem que ser rápido, porque você atende um convênio e você precisa ser rápido. E daí você atende em 10 minutos, você trata aquele paciente que nem um paciente do livro. O paciente não está no livro. O paciente é aquela consulta mais importante para ele. Daí você vai e atende do jeito que você quiser. O paciente vai embora e ele vai procurar alguém que acolha. E daí ficou meio que conhecido que quem acolhe é quem se comunica bem, que é o pessoal da medicina não científica. Então você ficou em 2 lados. Um fazendo a medicina científica séria, ganhando pouco, atendendo mal. Outro fazendo uma medicina que não é séria, fazendo um bom atendimento, comunicando bem e ganhando bem. Daí o médico da ciência fala assim, mas eu não me igualo com esses caras, então você deveria aprender com eles. Você deveria aprender com eles, porque a comunicação desses caras está tirando o paciente do seu consultório. Sim. Só que eles estão ganhando 10 vezes mais que você. Sim. Eles estão fazendo uma consulta em 1 hora digna, você está fazendo uma consulta em 10 minutos. Então a medicina científica catedrática, que é a que eu faço, precisa parar um pouco e pensar. Tem coisa errada acontecendo. Você não é o dono da verdade. Repense a sua profissão. Porque você vai chegar no momento que você vai atender tanta gente, mas tanta gente que a medicina não faz mais sentido para você. Você entra em burnout, cara. É isso aí. Cara, e isso fez o quê? Isso fez abrir portas para as mentorias. As mentorias começaram a entender o quê? Que se você conseguir trazer essa qualidade técnica, científica desse médico que é bom, profissional, mas que ele não performa tão bem quanto o outro, a hora que você consegue juntar aquela parte boa que o outro faz no cara que performa bem cientificamente, tecnicamente, você cria um case de sucesso. Você cria um médico de sucesso não só como médico profissional, como também financeiramente, prosperando de forma ética, né? Muito mais ética, às vezes, do que uma pessoa que prospera de uma forma que não ética, né? Lá dentro da... É que a mentoria tem que ser feita por alguém igual vocês.
que já passaram pela medicina científica, que estão na medicina científica. Vocês são médicos robustos, catedráticos, sérios, humildes e felizes. Pô, quero aprender com você. Claro. Você já foi chefe do ambulatório do Corinthians, você já fez cirurgia de tornozelo, de pé, você já atende todo mundo, você é o cara que fala na televisão, vai ser o cara que já teve um restaurante para ser feliz. Trabalhei muito no SUS também. Pô, você entendeu? Você teve um restaurante para quê? Para me divertir. Pô, você tem que se divertir, para que tem que trabalhar tanto. Restaurante, agência de viagem. Não é isso, cara, não é isso. Isso não é legal? Sim, todo mundo quer. O médico não quer ficar enfronhado no consultório, trabalhando de manhã até a noite só para fechar a conta e pagar boleto. Daí não faz sentido mais aquela medicina. Você esqueceu a medicina que você quis fazer. Então, eu sou a favor das mentorias. Estou começando a ficar convencido disso. Mas com quem? Me mostra o mentor que eu vou falar assim. Então, caras, pessoas iguais vocês, por exemplo, que sabem a medicina, que já passaram. Você construiu uma história. Não é a mentoria para chamar de mentoria, né? É a mentoria respaldada. Então, assim, se eu tivesse que fazer a mentoria, faria a sua. Obrigado. Pô, que honra, cara. Que honra. Não, as suas. Obrigada. Acho que eu faria mais por você. Obrigada. Sim, agora. Cara, que honra, cara. Obrigado, Viz. E realmente, cara, como em todas as áreas, né, cara, tem todos os tipos de profissional. Sim. Né? A gente tem uma gama de profissionais, tá aumentando a quantidade de mentoria e a gente vai vendo que... Mas isso a seleção também vai arrumando, vai ajustando. Com o passar do tempo, isso a gente vai... A própria seleção natural vai ajustando o caminho aí. Você sabe que, assim, né, hoje, eu não quero ser um cara focado na religião, mas o que mais me mentora hoje é a busca da espiritualidade, sabe? É o entendimento e a busca pela história de Jesus Cristo. Nada mais me faz pensar e crescer. Quanto mais eu estudo a teologia cristã, mais eu me encaixo no meu caminho. Mais produtivo eu fico. Mais humilde eu fico. Mais próximo da minha família eu fico. Mais feliz eu fico. É um caminho muito interessante. E mais uma vez, não estou falando de religião. Estou falando de estudo de alguém que deu certo. É uma história que deu certo. Essa, a história de Jesus Cristo é uma história lindíssima. É o maior mentor da história. Faz sentido para mim. Você já foi para Israel? Não, ainda não. É um negócio muito marcante, assim, sabe? Que é um resumo rápido de estudar teologia, né? Assim, mas muda muito a visão mesmo. É que as pessoas elas querem fazer mentoria para ganhar dinheiro, né? E não é isso. Não, mas assim, eu acho até legal. Quem busca uma mentoria para ganhar dinheiro, ela vai descobrir que não é isso que ela está buscando. É que nem medicina. Ela está querendo se encontrar. É que nem medicina. Né? O cara quer fazer medicina para ganhar dinheiro, mas não é. Não é. O cara quer se encontrar e ele tem que entender como na medicina a mentoria tem muito a ver, não mentoria só para médicos, a mentoria no geral tem muito a ver com servidão. Você ganhar dinheiro é uma consequência. Acontece de você ganhar dinheiro quando você performa bem, mas quando você serve muito mais a pessoa, né, do que você recebe de volta. Ganhar dinheiro não é pecado. As pessoas precisam entender isso. Claro que não. Ganhar dinheiro e querer ganhar dinheiro, isso é bom para todo mundo. Isso é ambição, não é ganância. Não, porque é o seguinte, você ganha dinheiro, você continua no caminho. Dificilmente você sai de um caminho onde é rentável para você. Você sustenta a sua família, que é o seu bem precioso, o mais precioso. Você serve bem os seus pacientes. Pacientes bem servidos, famílias bem servidas. Pô, é uma cascata grande. Então, as pessoas precisam parar com esse negócio. Esses caras só querem ganhar dinheiro. Não, ganhar dinheiro é necessário, é muito importante. Mas de maneira respaldada. É ética moral, digna. Né? Claro. Uma das coisas mais satisfatórias da mentoria são, por exemplo, um evento ou quando os mentorados entram em contato, pedem uma ajuda. Vai todo mundo assistir a Copa, todo mundo quer ir junto. Essa conexão entre as pessoas, entre o grupo, é muito gratificante, né? Porque assim... E muitas vezes dando feedbacks pra gente, assim, de resoluções que a gente trouxe pra vida deles, que de nem ajuda. Era a nossa intenção. Que nem é financeira também, nem é grana. É ajuda espiritual, às vezes, ajuda em casal, ajuda com a família, ajuda pra resolver um problema pessoal. E muitas vezes essas pessoas não têm um apoio de algumas pessoas, de pessoas próximas que eles deveriam ter, por exemplo, não tem esse apoio. A gente não conhece as pessoas, cara. E muitas precisam de ajuda. Saber lidar com as pessoas, às vezes, é saber falar com as pessoas. Né? Eu tenho um peregrino que caminha comigo, perdeu uma filha num acidente de carro, assim. E ele caminha com os tênis da filha amarrado na mochila. Nossa. Comigo. O meu grupo, ele caminha com o tênis da mochila. E aquilo começou a criar angústias nas pessoas. Daí um dia, numa reunião, a gente faz umas rodas de reflexão.
tinha uma foto da menina num tal local e o grupo chorou muito, né? E eu não chorei nada. Porque eu descobri que o grupo não estava chorando por ele. Estava chorando porque eles estavam se colocando no lugar dele. Sim. Daí quando o grupo saiu, ele ficou para trás e o grupo saiu, eu fui atrás do grupo. Falei, vocês tomem muito cuidado pelo motivo pelo qual vocês estão chorando. Porque vocês não estão chorando por ele. Vocês estão chorando por vocês. E quem mais precisa de ajuda agora é ele. Não são vocês. Vocês reflitam. Daí eles saíram e eu fiquei esperando esse meu amigo, né? E ele chegou. Quando ele chegou, ele estava super abalado. Eu peguei no braço dele, cara. Falei assim, cara, eu não tenho ombro para você chorar. Isso você vai encontrar um monte, mas eu tenho o braço para te levar para frente. É daqui para frente. O que eu puder fazer por você eu vou fazer, mas é daqui para frente. Deixa o seu sofrimento, porque eu não tenho o que fazer com ele. Porra, e cara, isso é uma mentoria. Claro. Isso é você entrar no coração desse cara e falar assim, meu amigo, eu tô junto com você, porque eu não tô te colocando, não tô me colocando no seu lugar. Eu tô te servindo. É isso. Eu tô te servindo. É isso. Eu quero estar no seu lugar, nunca gostaria de estar. Eu falo para minhas pacientes, eu não quero estar sentado nessa cadeira que você está, então eu entendo todas as suas dores. Mas para mim, elas não resolvem. Porque eu tô aqui para solucionar o seu problema, eu não tô aqui para sofrer com você. É daqui para frente, cara. Eu acho que na linha da mentoria deve ser muito parecido. Você receber um cara e falar assim, meu amigo, porque minha vida é daqui para frente. O que nós vamos fazer? Qual que é o seu potencial? Como é que você vai trabalhar? Onde você quer chegar? Vamos ver se você vai... E nós estamos juntos para isso. Eu pego no seu braço, é daqui para frente. Não vem chorar no meu ombro, porque eu não tenho... Para de reclamar, né? Para de reclamar. Quem reclama, clama duas vezes. Para de reclamar. Reclama, é isso. É isso aí, clama duas vezes, né? Então para com isso, né? Vamos para frente. Mas acho que é isso aí, cara. O pensamento é esse. Cara, como tudo, é o que a gente conversou, existe essa história do ganhar dinheiro, né? De pensar nisso. Claro que é uma consequência, as pessoas vislumbram muito isso, mas a ideia base não tem que ser essa, o objetivo não tem que ser esse, né? Tem que servir muito mesmo, servir demais, ganhar é uma consequência, até porque a gente hoje trabalha como médico também com material de extremo valor, que é saúde, e muitas vezes a gente mesmo não sabe que isso tem valor. Né? E quando a gente consegue prosperar vendendo uma coisa, né? Que a gente fala sempre, né? Vender é uma troca, né? Quando você está comprando alguma coisa, alguém está ganhando outra. E saúde, muitas vezes essa troca ela é desigual. A pessoa que está comprando de você está ganhando muito mais do que o dinheiro que ela está te pagando, né? Na solução que você está dando, no carinho, no conforto, etc. Às vezes o que você está falando é interessante, né? A pessoa que está comprando. O médico precisa entender que alguém está indo comprar alguma coisa no consultório dele. Claro, é um comércio, mas né? É difícil a gente entender. Não, mas não tem. Se você não entender... Se o médico não entender que aquela secretária dele não é a gestora do consultório dele... Ela é time de venda. As coisas não vão acontecer. Então, hoje eu tenho uma funcionária que só vende consulta. Nossa, mas você está falando vender? Claro, porque tem alguém querendo comprar. Eu só vendo... Eu mexo com consulta particular. Sim. Claro, olha, eu quero comprar uma consulta com o Dr. Daniel. Então, eu tenho uma funcionária que só se dedica a isso. Daí, eu tenho uma funcionária que só faz agenda. Eu tenho uma funcionária que só faz navegação de paciente oncológico. Eu tenho uma enfermeira. Eu tenho a minha gestora. Você tem um time. Por quê? Porque senão você não vai conseguir fazer medicina. É isso. Porque se eu tiver que resolver tudo, daí como é que eu vou atender? Não, e a pessoa que trabalha na tua clínica, que serve o café, que faz a limpeza, ela também faz parte de um time de venda. Completamente, é o ambiente. É isso. E como é que eu vou peregrinar se o meu time não estiver tocando minha vida aqui? Exatamente. Não tem jeito. Para o médico ter paz, ele tem que ter time. Sim. E o time dele é fundamental, é importantíssimo, não adianta. Então é isso que eu falo assim, nossa, Daniel, você é tão simples. Não, eu sou simples, mas não sou tonto. Você tem um comércio, cara. Se você não vender, você fecha. Você tem que fechar, não tem como. Eu tô aqui agora, mas tem alguém trabalhando lá, eu tenho uma planilha, um monte de gente prestando conta e fazendo. E o mais legal, estão comigo há muito tempo, são super felizes. E a gente vive numa boa. E eu não preciso ficar deslumbrando. E ninguém precisa saber quanto eu ganho, quanto eu não ganho. Não precisa nem saber se eu tenho relógio, que nem relógio eu uso. Você entendeu? Eu não preciso ficar mostrando nada pra ninguém. Se você abrir meu Instagram, não está explícito em lugar nenhum que eu tenho isso e aquilo. Não. Você pode descobrir ali por indícios que eu não quis te mostrar. Eu não preciso mostrar nada para ninguém. Mas as coisas dão certo. Como? Porque eu estou feliz. As coisas estão acontecendo. É isso. É sobre isso, cara. Calma, cara. É lógico, mas calma, sabe que calma. Sim, tem que ter tranquilidade, né, cara? É isso aí. Mas é muito louco isso, porque as pessoas, o médico, por a formação que a gente teve, né, cara, até de desencorajar a gente muitas vezes durante a faculdade a não pensar em venda, não pensar em nada. Isso hoje trouxe pra gente um problema, né? Assim, mais do que no passado. Porque no passado bastava você ser médico que estava tudo resolvido, né? Hoje não basta mais, porque você tem uma quantidade gigante de profissionais no mercado, uma gama gigantesca de faculdades de medicina. Você tem pessoas fazendo serviço de tudo quanto é tipo, de tudo quanto é jeito, né? Você tem uma proporção hoje médico-paciente de país de primeiro mundo, ou mais até de alguns países de primeiro mundo, né?
Exatamente. Então, cara, a gente precisa mudar a cabeça. A gente precisa pensar que é isso que você está falando. A faculdade de medicina precisa ter algumas reestruturações importantes, né? Então, por exemplo, o médico precisa ter uma base forte em comunicação. Ele precisa aprender a se comunicar de uma maneira séria. E comunicação é coisa séria. Claro. Comunicação é coisa séria. Quando eu coloco lá no meu Instagram, medicina digna com comunicação séria, eu não estou dizendo que a minha comunicação séria é comunicação em rede social. Medicina digna com comunicação séria com o meu paciente, com a Dona Maria. Dona Maria, a senhora vai sair daqui sabendo tudo que a senhora tem. Doutor, mas eu sou analfabeta. É agora que a senhora vai saber, que eu sei explicar o que a senhora tem. Dona empresária, eu vou explicar tudo que a senhora tem nos mínimos detalhes. Então o médico primeiro ele precisa saber falar para ser entendido. O médico para dar conduta, o paciente tem que entender. Senão ele vai sair de lá, não vai saber fazer o que você... eu quero vender em rede social, então você tem que aprender a comunicar. Então a comunicação médica é fundamental, tanto para comunicação com o seu paciente como comunicação em massa. Segundo, gestão. Não, você tem que ter uma base de gestão. E terceiro, muito importante, sabe aquela aula de metodologia científica que você tinha com o professor Zezo lá no segundo ano da faculdade? Tem que ser no sexto ano. Não porque o médico tem que ser pesquisador, mas ele tem que aprender pesquisa e saber ler trabalho científico e entender aquilo que ele segue e aquilo que ele não segue. Porque não vem querer me respaldar sua conduta em trabalhinho pequeno, porque você não vai me convencer. Só que você convence aquele seu paciente. Só que você acredita naquilo. Então o médico tem que ter base metodológica para entender o que ele lê e qual a medicina séria que ele vai fazer. Existem coisas que não adianta você ensinar o médico a exercer a medicina se ele não tem bases fundamentais para tomar decisão, para comunicar a decisão e para tocar o negócio dele. Então eu acho que existem coisas que a faculdade de medicina vai oferecer isso? Não. Oferece na sua mentoria. Eu vou te ensinar metodologia científica. O seu médico precisa saber metodologia. Porque ele vai ser convencido por caras que comunicam muito bem, mas com trabalhos e publicações muito ruins. Sim. Ele tem que ter uma base para entender que isso aqui é um ensaio clínico randomizado, isso aqui é uma meta-análise, isso aqui é uma revisão sistemática. Esse trabalho de opinião de especialista é muito importante, porque não tem outro respaldado lá para cima. Então esse você pode pegar. Ele tem que aprender a ciência. Ciência não é coisa de pesquisador. A ciência é o que bate, só que você tem que saber ver. Então acho que são bases importantes para você distribuir na mão do seu médico. Sim. Porra, é sensacional. Sensacional. Porra, cara, muito bom, velho. Muito bom. Muito bom ter você aqui com a gente, viu? Eu que agradeço. Sim. Essa reaproximação 27 anos depois, né? 27 anos, Na né, época cara? a gente tinha só 3 anos. Não, 13. Se eu tivesse 13, tava bom, né? Não, e assim, eu não sei nem como é que eu agradeço, né? Porque eu morava na República dele, a República dele, eles me colocaram para dormir num quarto. Quando eu entrei na faculdade, eu dormia. Eles falaram assim, pode vir morar aqui, né? Não sei nem se podia chamar de morar, porque assim, os caras me deram um quarto no fundo da casa que cabia uma cama e um varal, onde eu pendurava a minha roupa no varal. Era o meu cabide, né? Daí o cachorro entrava lá no quarto e comia minhas roupas, né? Ele já tinha pouca roupa. Não, eu tinha meia dúzia, né? Porque eu sou daquela época que meu pai falou assim, usa o que você tem. Pai, mas eu queria, você não quer nada. Não, leva 3 cuecas, é lava uma e outra vira do avesso. É isso aí. E o pouco o cachorro comia, mas mesmo assim foi uma época muito feliz da nossa vida, né, cara? Foi muito feliz, cara. Foi uma época muito louca. E a gente fica pensando, tava até conversando com você antes de a gente começar a gravar aqui, a gente fica pensando, parece que foi uma outra vida que a gente teve, né? Que a gente viveu outra, você fala, caramba, né? Engraçado. Aconteceu isso mesmo, mas foi nessa. Agora, foi nessa vida, né? Sabe uma coisa muito legal? Acho que isso é muito legal, assim. Eu tô conversando com você... E se eu fechar o olho, eu estou conversando com a mesma pessoa de 1999. Isso é interessante, eu fico até arrepiado, porque eu me sinto tão ruim quando eu encontro amigos da época que mudaram completamente. Eu não sei se o cara mudou porque ele era infeliz ou porque agora... Você sabe quando você não conecta o cara, mas você consegue descobrir pessoas que eram felizes desde então. São as pessoas que nunca mudaram. Pô, você tem seu ideal que ficou imutável, né? Eu acho que isso é uma base importante da pessoa. Cara, os meus princípios são sólidos desde que eu nasci. Eu sou a mesma pessoa, eu só fui evoluindo, fui lapidando essa pedra bruta, né? Sim. E você tá com um cara conservadão, viu, cara? Não, mas a minha esposa é dermato, né, cara? Ah! Tem bastante coisa aqui. Não, mas tá bom, mas tá... Sim, não, sim. Pô, tá legal. Muito bom. Cara, e foi um prazer imenso, assim, a gente ter se reconectado e a gente ter conseguido ter feito esse podcast aqui. Espero que daqui para frente a gente se encontre cada vez mais. Absoluta. E a gente fique juntos, próximos. Estamos juntos. Aí, cara, foi um prazerzaço. Parabéns, viu? Obrigada. Que vocês sigam com bastante firmeza nesse caminho da mentoria, porque eu acho que vocês têm muito que ensinar as pessoas. Que vocês têm bases muito diferentes. Assim, é importante isso. Boa sorte, conte comigo. Obrigado, viu, cara? Muito obrigada. Pô, velho, obrigadaço, viu, meu? Deus abençoe. Obrigado mesmo, amém. Parabéns. Obrigada Obrigado, mesmo, viu, cara? Obrigada. Prazer aí.
Gente, esse foi mais um emocionante episódio, impactante episódio do Aura Podcast aqui com a presença dessa ilustre pessoa aqui, meu amigo, mas é um cara ilustre, hoje a gente não pode deixar de falar. Cara, foi uma honra imensa, né? Acho que um podcast mais do que especial. Sim. O Pichoxó tá quietinho hoje. Ó, o Pichoxó tá quietinho hoje. Só prestando atenção, emocionado, tá só prestando atenção. Né? Quer dizer, ó, o Pichoxó hoje fez a gravação e a produção do podcast aqui de um ginecologista. Podia ser um Pichoxó, né, para fazer isso. Sim, sim. É, não? Não é não, Pichoxó? Essa você pode cortar, tá bom? Um abraço, Pichoxó. Valeu, gente.